Olá, pessoal. Eu me chamo Ruth e eu e a minha equipe vai estar falando um pouco a respeito dos neonatos. Desde do período da gestação, dos cuidados com a mãe, até o nascimento e o pós-nascimento deles. Aqui a gente trouxe um slide falando um pouco a respeito dos cuidados que a gente deve ter com a fêmea no período do terço final da gestação. A gente tem que avaliar a saída do canal vaginal, a gente precisa avaliar também a velocidade do parto, a necessidade do auxílio, o tempo de eliminação da placenta e também a avaliação do colostro que essa fêmea pode estar dando para o filhotinho que acabou de nascer. Além disso, a gente tem que ficar atento também de quando a gente deve interferir no período do parto. O potro neonato, se ele permanecer recoberto por membranas, aí se faz necessário a intervenção do médico veterinário para que a gente possa limpá-lo, claro, que com um pano limpo ou uma toalha. Devemos também observar a questão do rompimento ou não do cordão umbilical e ficar atento com é, onde a gente pode fazer a secção desse cordão umbilical e também a respeito das narinas, para ver se há ou não obstrução nasal, para que o animal não tenha dificuldade de respirar. Dentro dos partos, a gente tem uma média de 76,6 morbidade e 2,5 de mortalidade. As principais causas da mortalidade dos potros neonatos são a hipotermia, hipoglicemia, algumas anormalidades relacionadas à distocia por conta do parto, e por isso a gente tem que fazer também a observação no quanto se refere aos traumas e anomalias, principalmente no que tange aos acidentes durante o parto. Por isso que é necessário a observação e o acompanhamento do médico veterinário desde o final da gestação até o período realmente do nascimento do animal, para que a gente possa prevenir perdas. A gente trouxe também aqui alguns parâmetros do neonato. A temperatura dele, a sua temperatura corporal, é em torno de 37,2 a 38,8 graus. A sua frequência cardíaca muda do momento que ele nasce até o momento que ele levanta, que fica em torno de 40 a 80 batimentos por minuto ao nascer e ao levantar, quando ele já está em pezinho e até querendo dar os primeiros passos, de 70 a 120 batimentos cardíacos. A gente tem que avaliar o TPC, a mucosa do animal, além também da frequência cardíaca, ou, desculpa, da frequência respiratória, e se há ou não eliminação de mecônio, que a gente precisa ter esse período de 4 horas, além de observar se o animal urinou ou não em até 12 horas. Para que a gente possa estabelecer que o neonato ele é de fato saudável e ele está bem nos primeiros minutos de vida, a gente precisa observar que ele assumiu e manteve um decúbito external, ele precisa apresentar reflexos de sucção para facilitar ele a mamar na mãe e receber o colostro nas primeiras horas. Ele precisa ficar em estação e até 30 minutos. E a primeira mamada tem que durar em torno de 2 horas. E aqui são as principais doenças que a nossa colega vai estar apresentando para vocês. Boa tarde a todos. As principais, né, que acometem o equino na parte no neonatal, né? E a gente vai explicar um pouquinho alguma delas. A isoeritrólise natal equina, ela é uma doença que causa anemia hemolítica em potros recém-nascidos. Isso ocorre devido à incompatibilidade entre o tipo sanguíneo do potro e da égua. Como isso acontece, né? O potro, quando ele mama, ele adquire anticorpos.
Porém, ao adquirir a imunidade passiva, que é através do colostro, né? Essa imunidade ela vai ser passada através do colostro. E dentro do colostro, vai ter anticorpos, né, da égua, que vão reagir nas hemácias, ou seja, ela vai, quando ele mama esse anticorpo, vai haver uma destruição nas hemácias, causando o quê? Essas icterícias que a gente está vendo na foto, né? A gente tem algumas fotos ali ao lado, que é na região anal, né, na parte retal, nos olhos, e tem outras partes do corpo também que a gente pode encontrar essas icterícias. E também uma forma de tratamento é o quê? Retirar o potro, né, desse aleitamento, porque esse aleitamento não vai servir para ele, fornecendo uma outra fonte de leite, em casos mais graves, a transfusão de sangue. Essa transfusão de sangue, a gente pode correr o risco ele não sobreviver, porque na realidade, a transfusão sanguínea ela é uma situação bem difícil. São muito raros os casos que sobrevivem, né? Outra doença é a septicemia neonatal. A sepse neonatal é uma síndrome clínica com alterações hemodinâmicas e outras manifestações clínicas sistêmicas decorrentes da presença de germe patogênico, ou seja, bactéria, vírus ou fungo. O que é isso? A septicemia neonatal, ela é uma das principais causas de óbito hoje nos potros, né? Que causa uma infecção generalizada em vários órgãos. Essa septicemia, ela ocorre ainda dentro do útero, logo após o parto. E uma das causas mais comuns é a falta da imunidade passiva adquirida, né? Ou seja, quando ele nasce, a imunidade adquirida dele seria através do colostro. Então, os danos, eles são irreversíveis. No máximo, ele pode sobreviver de 3 a 4 dias. E a gente também verificou em um dos artigos que a gente encontrou, né, em alguns dos artigos, que uma dos tratamentos complementares que foram feitos não quer dizer que o potro ele vai sobreviver, mas é um tratamento que pode ser feito a transferência da imunidade passiva de equinos adultos saudáveis para os potrinhos, né? O que significa isso? Você vai coletar o sangue de um cavalo, de um equino grande, né, adulto, que seja saudável, e vai pegar somente o plasma. E desse plasma vai ser colocado no potrinho. Só que o que acontece? Também é um tratamento complementar bastante difícil, né? Porque você tem que ter esse plasma muito rápido, tem que ser em menos de 12 horas, porque senão ele não sobrevive. Então, é um tratamento bem difícil que, pelos artigos que a gente leu, que a gente encontrou, esse plasma a gente encontra no Rio de Janeiro, mas é um tratamento bem difícil e, assim, muito difícil também de se salvar. A síndrome cólica em neonatos engloba uma série de patologias, como, por exemplo, a retenção do mecônio, uroperitônio, úlcera gastroduodenal e obstrução intestinal, como estrangulamento vascular. Então, assim, essa síndrome cólica, ela engloba várias doenças que a gente colocou aqui, mas então, assim, é uma consequência da outra. Então, vocês vão ver daqui para frente, a gente vai explicar um pouquinho, junto com a retenção do mecônio para baixo, a gente vai conseguir ver como é que funciona essa parte. Na retenção do mecônio, a não administração ou falha dessa ingestão do colosso, ou seja, ela tem que, o mais rápido possível, fazer essa administração do colosso para reter o mecônio, né? Então, tem que expulsar o mais rápido possível nas primeiras horas, né? A ausência, como está dizendo aqui, a ausência, a abertura da cola retal, o que acontece? Se isso não foi feito
durante um período, a gente acaba tendo uma malformação congênita do aparelho digestivo. Então, nesses casos, o que é utilizado? A gente pode utilizar o óleo mineral em produtos comerciais específicos, né, para essa patologia, só que em casos mais graves, na não retenção do micônio dentro do período que é estabelecido, né, em casos mais graves, a gente faz a enterotomia. Para as doenças respiratórias, hoje ela é considerada o segundo grupo de enfermidades que mais acomete os potros no Brasil. Dentre as patologias respiratórias, a pneumonia é a ocorrência do maior impacto. Elas estão associadas a situações de estresse dos animais, acometendo o trato respiratório, superior ou inferior, dentre elas destacam as características de manejo. O que significa isso? Né? Como a gente falou que a pneumonia é o maior impacto hoje que acomete os potros no Brasil. Segundo o artigo que a gente viu, como é que isso acontece, né? Porque a gente tem tanto alto índice de doença respiratória. Segundo o artigo, a gente viu que é uma elevada lotação na questão do transporte, a falta de vacinação e a carência do controle parasitário. E as principais patologias de mais ocorrência são pneumonias bacterianas, a influenza equina, que é muito importante vacinar, e a adenite também. Nas fotos a gente vê aqui, né? Voltando só um pouquinho, volta só um pouquinho. Aqui a gente vê, né, as narinas com muita secreção, né? Como falou aqui no trato, pode ser no superior ou no inferior, né? Com muita secreção purulenta. Então é bem, bem grave mesmo. A hernia umbilical são fatores que pré-predispõem o desenvolvimento da hérnia também com atração excessiva do cordão umbilical e infecções umbilicais. Como isso funciona? Logo que o potro nasce, muitas dessas hérnias elas são causadas por também do jeito que é cortado o cordão umbilical na hora que o potro nasce. Então, tem que fazer como nossa amiga falou, a Ruth lá no começo, tem que ter esse cuidado logo no início, né? Quando nasce, tem um tratamento adequado para esse corte desse cordão, para não gerar as infecções umbilicais, que também fazer o corte direitinho, fazer a higienização com iodo em solução 2%, e muitas dessas hérnias, elas são pequenas. Como, por exemplo, a gente viu no artigo que até 5 centímetros elas são fechadas naturalmente. Mas acima de 5, no caso 10 centímetros, exige já um tratamento cirúrgico. E por consequência disso, a gente vê que, como falou lá, né, que acontece, como eu falei que é falado, que acontece uma consequência da outra. Então, assim, gerando a hérnia umbilical, acontecem outros problemas, como por exemplo, o quê? A persistência do úramo, né? Que é isso assim, hérnia, aí vai gerando como se fosse uma sobrecarregando a outra parte do umbilical, né? A persistência do úramo, a onfaloflebites, poliartrite séptica e a síndrome da osteomielite, que significa o que essa poliartrite? É a infecção de mais uma artéria umbilical, ou seja, como se fosse assim, já é uma pequenininha, aí vai rodando, vai aumentando a hérnia umbilical até formar essa como está nessa foto, está mostrando ao lado. Então, elas são corrigidas, né, de uma forma que causa o estrangulamento das alças intestinais e é bem complicado também. O tratamento são corrigidos dessa forma, mas é bem, bem, bem difícil de se curar a partir do momento que passa do hernia umbilical, que vai começar a ter outros problemas na parte umbilical, né? Bom, aqui a gente colocou as principais doenças. Existem muitas outras doenças, né, que a gente encontrou nos artigos, mas a gente colocou aqui as principais doenças que são acometidas, né? Então, a gente agradece
ao professor Múcio, né, que passou esse tempo com a gente, e aqui também está a nossa equipe que contribuiu para o trabalho.